Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de Django. Vimos nas aulas passadas referente à criação, né, do nosso projeto. Definimos a criação do nosso projeto e executamos o servidor. Então, nesta aula, nós vamos agora já iniciar, né, a criação do nosso primeiro aplicativo. Vou mostrar para vocês também como que funciona, né, a criação desse aplicativo e também referente aí a migrações, né, que são importantes e como funciona, por que o Django trabalha dessa forma. Antes, a gente vai acessar agora aqui o nosso projeto, né? Aqui no VS Code, para quem acessa o VS Code, basta vir em arquivo, a gente vai em abrir pasta. Tem um atalho, Ctrl K, Ctrl O, clicou aqui, procura lá a pasta Django Cinema, que é o nosso projeto, ele já vai abrir para a gente aqui toda a estrutura. Então aqui, se a gente detalhar, ele já tem toda a estrutura do nosso projeto. Aquele arquivo que nós vimos na aula passada, manage.py, tem um arquivo aqui de banco de dados. Por padrão, a gente vai ver ali quando eu acessar o arquivo settings, a gente vai ver por padrão o Django ele utiliza o SQLite Tree, né, que é do Python mesmo, é nativo do Python. Mas você pode configurar qualquer banco de dados que você quiser, MySQL, né, ou qualquer outro que você preferir. Aqui no caso, temos aqui então o nosso arquivo settings, que é um arquivo muito importante. Vamos verificar algumas informações que são relevantes dele, tá? No caso, essa informação aqui, base dir, é a base do diretório, né? Então ele já pega ali, isso que você não precisa se preocupar, ele já faz para você ali o caminho, né, para o diretório raiz, diretório base. Essa secret key, ela já é mais questão de segurança mesmo. Quando o seu projeto ele estiver em produção, né? Quando ele já estiver sendo lançado na rede, é interessante que você trabalhe com essa segurança, né? Com essa secret key. Não precisa se preocupar com isso agora. Aqui a parte de debug. Debug é que você está no momento de desenvolvimento, né? Ainda não subiu para produção o seu sistema. Então, sempre que você tiver em desenvolvimento, é importante você colocar como true, porque quando o debug está true, aparece todas as informações de erro, né? Que são importantes ali para tratamento. Então, sempre que tiver em desenvolvimento, debug true. Quando subir para produção, debug phase. Aí em produção ele já não vai aparecer mais as mensagens de erro. Vamos supor que, por exemplo, o usuário está acessando lá o seu sistema, que ele já está em produção, com debug phase, ele só vai aparecer lá, se der algum erro, vai aparecer aquela mensagem, né, do navegador, erro interno servidor, não detalha quais são os erros, né? Então, em desenvolvimento, você precisa saber quais são os erros, então você deixa com debug true. Aqui, esse do hosts aqui é para você definir quais são os hosts que ele vai ser permitido o acesso, né? No caso, como nós estamos em desenvolvimento, pode deixar sem nenhuma informação aqui. Poderia colocar o localhost, aquele link lá que gera quando roda o servidor, mas não precisa. Se deixar vazio, ele vai entender que pode acessar ali qualquer que seja, né? Está em desenvolvimento. Quando estiver em produção, você coloca exatamente o link lá do seu site, né? Do seu portal, enfim. Aqui, essa lista ela contém aqui todas as aplicações do seu programa, né? Do seu sistema. No caso, aqui já vem por padrão estas, que são do próprio Django, para ele poder funcionar ali, todos os comandos, né, iniciais. Então, todo o aplicativo a mais que você vai criando no seu sistema, você tem que adicionar o nome dele aqui para que funcione. A gente vai criar ainda, nessa aula, a gente vai criar um aplicativo
e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Essa outra lista aqui é mais alguns serviços, um software de serviços à parte, né? Aqui também você pode verificar que tem relacionado à segurança. Esse CSRF também é referente à segurança, contra-ataque a formulários, enfim. Não precisa se preocupar com isso agora também, não. Template aqui, nós vamos ver depois, ainda quando a gente criar o nosso aplicativo, a gente vai fazer ali uma renderização de template. O template nada mais é do que um arquivo HTML, né? Então aqui ele vai definir da onde vem, né? Qual diretório você pode definir e, enfim, outras informações aqui. No momento não precisa se preocupar com isso. Aqui também temos o dicionário aí com as informações do banco de dados, né? Por default ele vem aqui esse do SQLite Tree, né? Mas você pode configurar aqui, né, outro banco, né, que você trabalhe, enfim, você pode configurar aqui qualquer banco de dados. E é isso. Aqui no caso a linguagem, né? No caso vamos até alterar aqui já para PTBR e no mais pode deixar assim por enquanto. Então assim, vai ter muito mais informações a agregar nesse arquivo, conforme o sistema vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai entendendo a necessidade de criar alguns outros parâmetros aqui, né, algumas constantes, né, para o nosso sistema. Mas por enquanto não se preocupe tanto com essas informações. Dando sequência, aqui o arquivo urls.py. Ele é o arquivo, esse é o arquivo que determina ali as regras ali das URLs do seu sistema. Então sempre que for você criar um template, né, você for criar uma aplicação, você tem que definir o caminho dela, você tem que definir ali qual é a visualização daquele template através desse caminho. Então o Django ele vai procurar ali se tem um padrão, né, aceito, né, se tem um padrão já configurado para ele acessar aquele arquivo, para ele acessar aquele template. Então é muito importante. No caso eu apago isso aqui, a gente não vai precisar de agora. Perfeito. Bom, aqui no caso ele já vem definido por padrão o caminho aqui do admin. O admin a gente vai configurar ele mais para frente. Ele é o nosso chamado CRUD, né? Que tem ali quando você modela o banco de dados, quando você faz ali uma modelagem de uma classe de dados, você pode manipular isso dentro do admin, adicionar, então ele facilita muito, né? Para você, por exemplo, a gente vai criar uma aplicação aqui que vai ser do nosso portal de cinema, que vai ser uma seção. Então numa seção a gente tem a opção de cadastrar, né, uma seção, e após cadastrado a gente pode editar a seção, a gente pode excluir a seção, vai ter para comprar ingresso da seção. Então assim, você pode trabalhar tudo isso dentro do admin, ele já dá tudo pronto. Nós vamos fazer também dentro do nosso portal essas funcionalidades, mas dependendo se for, por exemplo, você quiser dentro de um portal definir, por exemplo, vamos pensar lá no portal mesmo, no nosso portal Django. Tem lá o tópico, a aba tópicos, por exemplo, que tem lá informando da instalação, né, para Linux, para Windows. Então aquilo tudo ali vem do banco de dados. Então dentro desse admin eu consigo adicionar novos tópicos se eu precisar. Então pode ser qualquer pessoa que não tem conhecimento em programação, ela consegue adicionar conteúdo ao site, entendeu? Então nesse admin ele te dá todo essa particularidade aí pronta, né, para você poder trabalhar bem. Bom, vamos iniciar então aqui criando um primeiro aplicativo do nosso site, né, do nosso site de cinema. Eu vou finalizar essa aula até a criação desse aplicativo,
na próxima aula eu já continuo para os vídeos não ficar tão extensos, né? Porque são muito conteúdo, né? O curso de Django ele é um pouco complexo, né? Tem muitas informações, então para não passar muita informação numa aula, eu vou fazendo o passo a passo, acho que fica mais interessante. Então, para encerrar essa aula de hoje, eu vou dar mais um comando. É sempre bom que anote, tá, os comandos. O comando, então, para a gente criar a nossa primeira aplicação, tá bom? Então, vamos lá, abrindo aqui o terminal. Então, aqui eu já estou dentro da pasta, só que eu não estou na minha máquina virtual. Então, não esqueça, sempre acessando máquina virtual. Aqui eu dou um caminho completo porque eu acesso de qualquer... não, ele não localizou. Então vamos voltar lá. Pro raiz. Pronto, agora deu certo. E agora vamos voltar para o nosso diretório. Perfeito. Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela, para ficar melhor a visualização para vocês. Bom, então vamos agora criar o nosso primeiro aplicativo. Dando um ls, a gente verifica que a gente está dentro do projeto, né? Tem um arquivo manage, é esse arquivo que eu vou utilizar. Então eu dou um python.manage.py e agora eu vou dar um comando que é um comando, deixa eu só verificar aqui, só um instante que eu tenho ele aqui, que é esse comandinho aqui, ó, start app. Então, o start app. Eu não costumo gravar muito, acho que a idade, a gente vai ficando mais velho, a gente não vai ter daquela facilidade em gravar todos os comandos. Então eu deixo anotado, né? Cada um tem a sua facilidade, tem pessoas mais jovens que gravam melhor, mas com o tempo assim, conforme você vai utilizando muito o comando, você vai gravando, né? Mas esse comando de criação de aplicativo, você usa num projeto, né? Tem vários aplicativos, você usa bastante, só que é assim, de vez ou outra, né? Você utiliza esse comando. Então eu deixo as informações anotadas, eu vou deixar também anotados para vocês e ao fim do curso eu deixo lá disponibilizado todas as anotações, né, dos comandos aí importantes, tá bom? Mas é isso, então o comando é o python manage.py start app e você coloca o nome do seu aplicativo. Nosso aplicativo vai chamar sessão, esse primeiro aplicativo que a gente vai definir aí no nosso projeto. Então é só dar o enter, ele criou o aplicativo. Basta ver aqui já na estrutura do nosso projeto, que ele já criou ali a pasta sessão, com todos os seus arquivos. Então agora no aplicativo, veja bem, no aplicativo ele já aparece ali mais arquivos, né? Então, por exemplo, aqui ele habilitou uma pasta chamada Migrations, que sempre que tiver as migrações, eu vou explicar isso na próxima aula, não vou explicar agora, para vocês entenderem melhor, mas sempre que tiver as migrações, ela vai aparecer aqui nesta pasta. O aplicativo init, lembra lá na introdução par? Init ele é como se fosse o construtor, né, que inicializa ali o atributo e nessa situação ele também inicializa ali o aplicativo, né? Aqui o arquivo admin, esse arquivo admin é mais para configuração lá da aba admin lá, daquilo que eu falei para vocês, né? Que é aquele CRUD que tem para adicionar quando você modela o banco de dados, para você adicionar, para você editar, enfim, a gente vai ver isso na próxima aula também, prometo para vocês aí para ficar melhor. Aqui no caso tem esse aplicativo apps, é só para a questão de configuração mesmo do nome do aplicativo, que não precisa se preocupar, que automaticamente ele já gera esse comando. Esse aqui é o arquivo models, que a gente usa bastante, então aqui a gente vai definir depois ali qual a nossa modelagem de dados. Eu vou explicar para vocês como que funciona, como que o Django trabalha com banco de dados, bem legal. Aqui um arquivo para testes também,
não precisa se preocupar, isso é mais para questão de teste, né? De testagem aí do sistema. E um outro arquivo é o arquivo views, que aqui é onde nós vamos realizar a nossa regra de negócio, né? Através do views você faz ali a comunicação entre banco de dados, né? Entre o modelo e os templates. Então é aquilo que eu falei para vocês, o VTM, né? View Templates Models, que é a forma que a estrutura que o Django trabalha. Vocês vão ver que então é muito interessante, entendeu? E pode ser que no início pareça ser um pouco complicado, mas não é. É com prática que se aprende, que se entende a estrutura. Então no dia a dia ali, trabalhando, você vai ver contato com o framework, você vai desenvolvendo ali o conhecimento, tá? Eu vou parar por aqui nessa aula para não ficar muito extensa, tá? Na próxima aula a gente já volta ali para fazer a configuração do aplicativo que a gente criou. Não esqueça, sempre que criar um aplicativo, bom, vamos fazer isso agora então, né? Para ficar fortalecido aí o conhecimento. Criamos o aplicativo Sessão. Primeira coisa a se fazer é vir no aplicativo Sets e já colocar aqui o nome do aplicativo. Então isso não pode esquecer. Então, criou, coloca aqui em Installed Apps o nome do aplicativo exatamente como criado, Sessão. Perfeito? Então, a gente encerra então com chave de ouro esse vídeo. No próximo vídeo já vou mostrar para vocês ali a questão de views, tá? URLs e views. A gente já vai mudar ali o layout ali do nosso sistema. Ele ainda está com aquele foguetinho lá. A gente vai mudar. A gente vai agora fazer uma personalização, vai mudar a cara do nosso sistema. Eu vou entrar então na próxima aula ali já com um pouco de conhecimento preciso que vocês, né, um pouco de conhecimento em HTML, CSS, básico mesmo, para a gente poder fazer o trabalho ali do nosso template, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.